bateu a meta. A meta era 447, foram apenas 422. Consultas médicas, a meta no último quadrimestre, perdão, no último quadrimestre não foi atingida em nenhum mês. A meta era 24.183, ficaram aí na média de 19 mil, 17 mil em novembro, dezembro por 14 mil. E aí, por último, um outro dado aqui, que diz respeito ao período 2015 até 2018, em relação a procedimentos cirúrgicos. Em 2016, foram feitos 49.428 procedimentos cirúrgicos, em 2017, 35. E aí, no ano de implantação do modelo do Instituto Hospital de Base, caiu para 22.128, menos que a metade do que era feito antes da implementação do Instituto. Então, são essas minhas questões. São muitas, mas no sentido da gente contribuir e legitimar o modelo. Perfeito. Na medida que o governo acha que ele é o mais adequado. Ou não legitimar. Pode ser. Pode. Está ali o relatório? Está ali. Bom dia, doutor Francisco. Eu defendi aqui, inclusive até a gente começou a trabalhar em cima de uma convocação do senhor para cá, porque nós entendemos que o senhor foi nomeado dentro da Lei 5899, e aí, portanto, era gestor do Instituto Hospital de Base, né? A lei que foi aprovada aqui na casa expandiu o escopo, né, uma outra lei, agora a gente tem o Hospital de Santa Maria e as UPAs também. Como o escopo do programa foi estendido, naturalmente o senhor deveria ter passado pela sabatina, né? E aí, no dia seguinte, curiosamente, depois que eu coletei as assinaturas, a gente recebeu essa informação que o senhor ia vir para cá. Uma reunião como essa é extremamente importante, mas não tem o mesmo caráter de sabatina, porque sabatina a gente aprova ou não o indicado, né? Mas tudo bem. E eu quero, assim como a deputada Alete, o deputado Leandro, o deputado Jorge, nós votamos contra, nós explicamos os nossos motivos, a falta de dados foi o que embasou a nossa posição, pelo menos a minha, né, eu posso falar por mim, e a gente está aqui com o intuito de construir uma melhor saída, sempre, absolutamente sempre, né? E eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade para mencionar o fato que o senhor está respondendo um processo de improbidade, né? Sendo acusado de ter causado um prejuízo de mais de 56 milhões de reais no estado de Alagoas, responder por uma parte desse prejuízo, né, junto com outros 14 réus, por ter autorizado 6 renovações de contratos dentro de 13. Então, como uma oportunidade para o senhor explicar, né, a gente sabe que o processo sempre abre muitas possibilidades, aqui é uma oportunidade para o senhor falar, né? O senhor não foi julgado ainda, então o processo está correndo. É só uma oportunidade para o senhor explicar o que aconteceu aqui nesse caso, porque como especialista em saúde, sendo acusado de trazer prejuízo, é um pouco preocupante para a gente estar à frente do Instituto de Gestão Estratégica. E eu tenho também muitas perguntas, boa parte meu deputado Leandro já fez, deputado Alete, eu vou encaminhar depois por escrito, mas algumas eu gostaria de fazer agora. Em relação aos salários, né, vão ser respeitados o teto, a gente vai respeitar o teto na contratação desses profissionais? Essa é uma pergunta. Lei de responsabilidade fiscal também é outra pergunta, né, porque a lei que institui o hospital de base define que as despesas com o pessoal, elas vão, quando os profissionais são da Secretaria de Saúde, elas correm por conta da Secretaria de Saúde. Então, se esses profissionais que estão lotados no Instituto de Gestão Estratégica, eles estão saindo da folha da Secretaria de Saúde, a gente pode ter aí um subdimensionamento do total que estamos gastando com o pessoal. Entendeu? Minha pergunta? A justificativa para a decretação do estado de emergência na saúde no DF faz, no caso aqui da saúde do DF, traz a necessidade de utilizar o sistema de compra consignada. É esse o sistema que vai ser utilizado dentro do Instituto de Gestão Estratégica? Trazendo também essa questão que o deputado Leandro comentou aqui, alguns critérios para definições, né? Então, assim, quais são os critérios para definição dos procedimentos clínicos dentro do Instituto Hospital de Base? Só para a gente ter aqui um dado, de acordo com o DataSUS, o número de procedimentos clínicos de 2017 era de 13.746. Em 2018 foi de 15.067.
Então, o que está sendo considerado como procedimento clínico? E eu pergunto isso, diretor, porque há um grupo de servidores do Hospital de Santa Maria que construíram uma tabela que mostra que o Hospital de Santa Maria teve uma evolução no número de atendimentos, uma série de procedimentos. Então, dentro do modelo antigo, eles conseguiram evoluir. Então, a gente precisa, para poder comparar as coisas, a gente tem que ter uma medida só. Né? Em 2017, o Hospital de Base teve um total de 8.374 procedimentos cirúrgicos, em 2018 foi 8.315, por que houve uma queda? E aí eu quero destacar um ponto muito importante, que para mim é um ponto extremamente caro, que é o processo de contratação de pessoal. No Instituto Hospital, lá no Hospital de Santa Maria, nós tivemos aqui 14 nomeações. Em primeiro lugar, eu queria saber qual foi o critério, de onde essas pessoas vieram. Eu tenho um levantamento aqui de alguns nomes. Por exemplo, a senhora Fernanda Uesugi Pereira Rodrigues, ela foi nomeada para exercer o cargo de supervisora da unidade de gerência de assistência cirúrgica, mas ao que consta ela ainda estuda enfermagem, na FACIPLAC. O senhor Rômulo Cardoso Silva foi nomeado para supervisor de emergência da gerência de emergência da Santa Maria. E no LinkedIn dele consta que ele é sócio fundador da Biotic Soluções para Radiologia. As outras pessoas aqui, a gente teve dificuldade de pesquisa, porque são nomes muito comuns, mas eu não sei se o Paulo Eduardo Rocha, por exemplo, é um cientista político que nós achamos aqui. Então, isso aqui é o ponto crucial para mim. Eu gostaria de saber de onde vieram essas nomeações, com qual critério, qual o salário dessas pessoas, como é que essas pessoas vão ser avaliadas, porque eu sou do meio das startups, mas eu sou servidora pública, e o servidor público ele tem um valor muito grande, porque ele passou por um critério muito difícil, né, para ser selecionado, ele estudou muito. Quando a gente vê pessoas sendo nomeadas sem passar por concurso público, a gente espera que elas sejam simplesmente excepcionais, especialmente para coordenar emergência. Será que uma pessoa que ainda está fazendo graduação tem a expertise necessária, né? E nós recebemos também denúncias de alguns profissionais de Santa Maria, não tem como a gente falar que é o caso, que tipo de denúncia, porque a gente não tem prova, mas dentro do hospital de base também recebemos muitas denúncias nesse sentido, assim, profissionais que não sabiam o que estavam fazendo e foram contratados. Isso é muito preocupante. Então, esse é o ponto crucial. As outras perguntas eu encaminho para o senhor Cristina. E só para anunciar, mais uma vez, eu sou uma colaboradora, eu já estou desenhando um projeto de lei muito interessante que vai beneficiar a secretaria, e depois eu quero tomar um bom café com o senhor para a gente conversar. Com certeza. Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de ter colegas parlamentares do tamanho da deputada Arlete, do deputado Leandro, da deputada Júlia, do Fábio. São bem técnicos. E vão lá na ferida do problema, vão buscar dados, vão buscar indagações que o gestor vai ter que responder e de uma forma que ele possa convencer. E o grau de preocupação desses parlamentares me deixa muito feliz. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para o doutor Francisco e toda a sua equipe é se tudo é isso que os nossos parlamentares questionaram foi nessa gestão. E se foi, vamos corrigir. Eu acredito que tudo isso aí foi na gestão da implantação do governo anterior. E nós, parlamentares aqui dessa casa, temos a obrigação de buscar esses problemas, se tem erros, se tem apadrinhamento, se tem algo obscuro, doutor Francisco, que Vossa Excelência possa
corrigido. E trazer a sombra, tirar da sombra e trazer a claridade. Eu acredito muito que o senhor e toda a equipe tem boas intenções. Minha mãe falava que os olhos são a janela da alma. E o senhor tem os olhos bons. Porque eu, como policial, 30 anos na rua, passei por muitas coisas. E às vezes a gente olhava as pessoas e muitas vezes fazia um juízo de valor até meio interpretado, mal interpretado. Mas geralmente a gente acertava. Infelizmente, a gente acertava. Então, eu vou falar agora pela emoção de viver nas ruas, de ter ido aos hospitais, de ter socorrido pessoas, de ter buscado amenizar o sofrimento daqueles que mais procuram e mais precisam do Estado, precisam do governo, que são as pessoas mais carentes. Porque nós sabemos que classe média alta, ele não precisa de governo. Ele não precisa de hospital, ele tem segurança em casa, ele anda de carro blindado. A gente sabe disso. Agora, quero falar respeitando meus servidores da saúde, que eu tenho o maior respeito. Minha esposa está ali atrás. Ela fez questão de participar, de ouvir. Ela é servidora da saúde há mais de 20 anos, concursada. Tenho irmãs, cunhadas, são enfermeiras do sistema. Que até me bloqueou no WhatsApp depois que eu voltei a favor do senhor. A favor do... Acho que ela agora desbloqueou. Minha família, alguns que me bloquearam. Falando assim com toda sinceridade. Não estou brincando, é verdade. Criou um clima ruim lá em casa. O posto de saúde da Candangolândia, que eu tenho um carinho especial, que nós, a única administração que reformou um posto de saúde foi a nossa, da minha gestão. Você entra lá, parece que é um hospital particular, tudo no Blindex, quem já foi lá sabe. Os servidores têm o maior carinho por mim. Logo depois, doutor Francisco, da votação, eu fui lá, eu faço minhas caminhadas na cidade, e aproveito toda de 7 horas da manhã, eu estou andando, e vou lá, passo no posto de saúde. Quando eu passei, meu amigo, saí meio triste. O pessoal tudo virando a cara para mim. Pessoas que... Mas eu paguei esse preço. Eu paguei esse preço porque eu vi a realidade. Não por culpa do servidor, mas talvez por culpa do sistema que está corrompido ao longo dos anos. Entra governo, sai governo, a Secretaria de Saúde sempre está nas páginas de jornais. De ver situações de levar atender uma ocorrência, levar num hospital e ter que ter o bombeiro lá, ter que ir para outro lugar. Tudo isso me fez votar. Porque é da base do governo, porque vai ter coisas aqui que eu não vou votar. Passe estudantil eu não voto. E pode falar o que quiser. Não tenho medo. Agora, o que eu acho que é bom para a população, eu voto. E eu sei hoje que o hospital de base, já fui várias vezes lá, inclusive pessoas que são atendidas lá, estão falando muito bem. Então a pergunta e outras perguntas e indagações que eu faço ao senhor, doutor Francisco, que todos os questionamentos que o deputado Leandro fez, que foi muito bom, que a deputada Júlia, a deputada Arlete, que eu tenho assim, um carinho especial, porque eu já admirava quando eu era um cabo da PM, em que ela era vice-governadora e visitava nossos quartéis, e sempre tratou todos com muita humildade. Aí hoje eu estou aqui sentado, sendo colega dela, é uma honra muito grande. Isso aí eu falo sempre para ela, o deputado Félix, que eu combatente aí, eu tenho o maior carinho por ele também. Então eu quero dizer... posição. O senhor que tem essa sensibilidade, toda a sua equipe, corrija,
Não faça. Não ceda. Não ceda, porque você está lidando com vidas. A tentação do poder, da toma lá da cá, isso tudo. E corrija-se isso aqui que a deputada Júlia e eles estão fazendo, que eu tenho certeza que foi na gestão anterior, que o senhor possa contemplar, não a nós deputados, mas a população que está morrendo, está sofrendo. Sofrendo. Agora eu vou fazer a pergunta que minha esposa passou no zap, uma cola que ela me fez. Por favor. Não, agora eu vou concluir. O deputado Leandro ficou quase 40 Ela não minutos. te bloqueou, não. Agora essa aí é cola, viu? Que ela me passou. Ô, Beto, ela te bloqueou, não. Está relacionada na folha de ações e melhorias que foram realizados mutirões oncológicos, atendendo 114 pacientes. Então, pergunta a Vanusa, se o Instituto irá utilizar o regime de mutirões, assim como foi realizado na gestão entre 2012 e 2013, que foi uma das estratégias utilizadas pela Secretaria de Saúde para solucionar as longas filas de cirurgias eletivas e conseguiram zerar. Quero saber se por esses mutirões os profissionais receberam a mais, pois na gestão anterior recebia e onerou os cofres públicos. Eu vou abrir um parênteses sobre isso aí. Tinha médico que quebrou a banca. Fazia, se fosse colocar na ponta do lápis, ele fez mais, ele tinha que passar 10 anos fazendo cirurgia. Isso aí aconteceu na gestão em que eu fui administrador e a senhora deputada. A senhora lembra disso, na gestão do Agnello, que médicos recebiam verdadeiras pelos mutirões. Essa é a pergunta. Agora só temos o deputado Fábio, acho que a gente pode aproveitar e ouvir o deputado também e depois a gente... Muito boa essa pergunta, viu? Quando eu estive lá com o deputado Jorge, boa mesmo. questionar esses mutirões, que não aconteceu dos mutirões lá dos exames de mama, não é isso? Isso. Mas a pergunta não é minha, é da doutora Vanusa. Eu percebi isso. Deputado Fábio. Bom dia a todos, a todas. Tá bem assessorado. Agradecer as falas aí do deputado Hermeto. Acho que a gente tem muitas divergências, convergências aqui, mas a gente se respeita, acho que isso é importante, né, para o debate político. E eu estava comentando lá com uma pessoa que está no nosso gabinete que teve um discurso que eu fiz uma fala muito dura com o deputado Hermeto. Quando eu desci da tribuna, ele foi lá, deu um abraço e foi uma... E um beijo na testa. Foi um beijo na testa. Desta vez. Então fez uma demonstração, eu entendi isso como uma demonstração de respeito, né? E as nossas posições nem sempre vão ser convergentes e os dois se posicionam com força, eu acho isso importante na democracia, né? Faz parte do processo. Eu vou fazer algumas perguntas que eu acho bem objetivas, pontuais, em relação ao Instituto. Eu acho, só queria fazer uma observação anterior, que quando o governo, ele aposta na reestruturação, na manutenção de um modelo de gestão do governo anterior, ele assume, de certa forma, o ônus do governo anterior. Então, assim, eu acho que, eu sei que o senhor fez um pedido para nós não levarmos em consideração, né, o período anterior, mas eu acho que isso perde o objeto, já que houve uma decisão política do governo, de gestão, de manter o modelo do governo anterior. Então, ele assume o bônus, se por acaso tem bônus, mas ele assume também o ônus dos erros do governo anterior de alguma forma, porque ele amplia um modelo de gestão com base no laboratório do governo anterior. Então, o Instituto Hospital de Base era um laboratório e agora a ampliação dele para o Instituto de Gestão Estratégica para outras unidades é a ampliação desse laboratório. O que deu errado também vai ser cobrado de vocês, né, de alguma forma, e o que deu certo também pode cair no bônus de vocês, né, a ampliação do processo de gestão. Então, acho que é importante levar em consideração, porque isso deixa, acho que, evidente as necessárias perguntas feitas tanto pelo deputado Arlete, pelo deputado Jorge Viana, pelo Leandro ali, em relação aos gestores anteriores, aos contratos, porque isso traz para vocês a responsabilidade, já que vocês ampliam o modelo, né, e não inovam, né, com um modelo absolutamente novo. Eu concordo com a observação que a deputada, com todo respeito, assim, a observação que a deputada Angela Lúcia fez em relação à questão da sabatina. Eu acho que era importante que tivesse esse processo, a lei ficou sinalizado para a Câmara de alguma forma como se fosse, acho que não do senhor, né, que o senhor foi até indicado, não é uma responsabilidade sua, mas do governo, do deputado Bispo Renato, que eu acho que ficou assim, parecendo uma manobra para que os deputados não pudessem fazer a sabatina, a discussão. Eu acho ruim, vou usar uma palavra até bem eufemística, deselegante,
do governo, né? Não é deselegante, eu acho que é equivocado do ponto de vista político, né? Do governo esse tipo de prática, né? Porque passa pela sabatina, foi uma emenda acordada pela própria base para que fosse aprovada. Eu acho que é uma prática ruim, eu acho que não tem que se repetir em outro momento, certo? Dois pontos importantes. Um, a preocupação que a deputada Arlete trouxe em relação à terceirização. Porque, de fato, a Lei 5.899 traz uma brecha grande para a terceirização ou até quarteirização de diversos serviços. A gente sabe como funciona nos hospitais da rede privada, que você vai e você tem um serviço lá, e aí você tem serviços que são quarteirizados, porque dentro do próprio hospital, algumas portas são quarteirizadas e você não consegue ter acesso. Você entra para um plano de saúde e você tem acesso naquele hospital à clínica médica. Se você quebrar o pé dentro do hospital, você tem que ir para o hospital do outro lado da cidade, porque o plano já é outra clínica, dentro da mesma clínica quarteirizada que funciona aquele serviço. Então, assim, esse já é um problema no setor privado, óbvio, ele está falando do setor público, e a dimensão, a dinâmica é outra, e o SUS tem outros princípios, mas eu acho que é importante levar em consideração qual é a política do governo e de vocês da gestão para esse processo, né? O Instituto Hospital de Base vai executar os serviços principais, prioritários, todos os serviços do Instituto de Gestão Estratégica, né? Vocês vão executar ou há hoje um direcionamento para terceirizar esses serviços dentro do hospital, como é a radiologia que a deputada Alex citou do Instituto Hospital de Base. Em relação ao Conselho de Saúde, qual é a relação que o Instituto pretende manter com o Conselho de Saúde? Vocês citam ele como esse global da compliance, né? Está citado no relatório de vocês, mas como é que vocês entendem aí esse processo da relação com o Conselho de Saúde? O Conselho, de alguma forma, foi pulado na discussão da ampliação do Instituto. Nós entendemos isso como um problema, a Secretaria juridicamente entendeu que não, mas daqui para frente, qual é a relação que vocês pretendem manter com o Conselho de Saúde, já que os conselhos no Brasil, eles são um mecanismo muito interessante de participação social. Né? Você tem em todas as áreas. Eu fui presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF, né? E ele é um instituto criado pela Constituição brasileira para gerar essa participação da sociedade civil e de outros atores, né? Servidores públicos e tal. Então, acho que isso é uma coisa importante para vocês colocar. Eu recebi uma reclamação numa visita à Secretaria de Saúde sobre um profissional específico, né? São os assistentes sociais. Eu sou assistente social de carreira de GDF, você também é assistente social. Você sabe que tem uma lei de regulamentação da nossa profissão que muda a nossa carga horária para 30 horas, né? E a gente recebeu uma reclamação formal no gabinete que os assistentes sociais estão sendo contratados pelo Instituto 44 horas. Então, isso é um problema porque na administração pública direta, né, no caso da administração, quem é estatutário mantém a carga horária do estatutário, né? Os governos não adequam. Mas todo mundo que está em empresas públicas, empresas privadas e outros setores, há uma adequação imediata. A lei, existe inclusive um parecer da Procuradoria do DF, mas existe um parecer da AGU que incorpora isso para todos os assistentes sociais. Então, eles são 30 horas, mas sem redução salarial. Foi uma lei com iniciativa do Executivo, com tudo correto, né? Então, foi uma reclamação que nós recebemos, porque em outras empresas públicas do DF, como a Emater, por exemplo, todas a adequação, os assistentes sociais trabalham, a carga horária é certa. Enfim, uma observação, né? Aproveitar que você é assistente social, quem está em casa, para poder levar essa reclamação que nós recebemos. A gente tem recebido várias, não queixas ainda, mas preocupações dos servidores do Estado de Santa Maria. Quando cheguei a ouvir sua primeira fala, eu não sei como está sendo a transição. Eu sei que é muito bom para o Instituto que os servidores não estejam lá, porque dá uma barateada no custo do trabalho. Porque se você não tem um servidor público que é mais caro, você trabalha com o profissional seletista, que é um pouco mais barato, né? Nas tabelas que a gente tinha anteriores, comparativas do Instituto Hospital de Base. Então, assim, há uma preocupação de que haja um movimento paulatino de colocar esses servidores para fora, tanto do Hospital Santa Maria, quanto nas unidades de pronto atendimento. Qual é a política do Instituto para isso, né? Há esse movimento, de fato, qual é a transição que vocês estão pensando? Então, essa é uma preocupação nossa, é uma preocupação que os servidores têm apontado muito para nós, né? Em relação às UPAs, vocês vão assumir a administração dessas unidades muito controversas, né, do ponto de vista do Sistema Único de Saúde. Porque as unidades de pronto atendimento, elas são questionadas por todo mundo. Porque elas ficam no intermediário ali, né? Ficam perto da comunidade, mas elas não são atenção primária, elas não fazem acompanhamento cotidiano, mas elas também não são hospital, não tem a estrutura que você falou, uma retaguarda de saúde, né, com mais força. E elas foram utilizadas lá no governo Lula, né, deputada Arlete? Eu não lembro, mas no governo Lula que elas começaram a ser aplicadas, as UPAs no Brasil. Não, começaram no governo Cabral do Rio de Janeiro. Governo Cabral do Rio de Janeiro. Depois veio para... Âmbito nacional, no direcionamento.
E aí eu sei que em alguns estados elas eram aplicadas por quê? Óbvio, em Feira de Santana você tinha um bom hospital, em Salvador você tinha um bom hospital. Só que tem vários municípios muito distantes que você não conseguia ter hospital, você fazia uma UPA. Só que no DF elas fazem menos sentido. Ao princípio da construção das UPAs, ela faz menos sentido no DF. Você pode ou construir o hospital ou fortalecer a atenção primária ali, as clínicas, enfim, outro serviço. Como é que vocês pretendem dar esse novo direcionamento? O que vocês estão pensando para as unidades de pronto atendimento? Isso é uma preocupação, porque elas viram hospitais. Eu já fui 2 vezes a UPA de São Sebastião para o Instituto trabalhar esse tipo de questão relacionada ao salário. Agradeço a presença de Vossa Senhoria aqui, né, para conversar com a gente vai estar fiscalizando. Votei como os outros deputados contra o projeto também. O Instituto Social de Base é uma coisa de princípio do nosso partido, faz parte da nossa luta. A gente vai fazer a fiscalização, mas queremos colaborar para a população ser atendida da melhor forma. Obrigado pela oportunidade. Deixa eu só repetir algumas coisas aqui. Tem aí as perguntas aqui que foram entregues na sua mão pelo deputado Leandro. Outros serviços serão terceirizados ou quarteirizados, assim como foi feita a radiologia, né? Então essa precisa deixar um pouco mais explícito aqui para a deputada. Uma pergunta também que eu não entendi onde é que funciona o Instituto, né? Onde é que é a sede, a sede da administração dele? Vai ficar, uma sala lá no hospital de base, vai continuar lá ou vai ser centralizado para atender tudo, né? Acho que era isso, vai deputado. continuar confundindo o hospital de base com o Instituto de Gestão. Com o Instituto, Tem que ter uma direção própria. Então, para não se misturar, né? O que se pretende fazer isso? Acho que é uma pergunta muito importante da deputada Júlia, falou-se muito, né? Quando da aprovação do nome do senhor, sobre esse processo, que responde tudo, que anda esse processo, vou deixar claro aqui para todos nós. Acho que são essas que as minhas dúvidas também, que são parecidas com os colegas, e acho que precisa de uma resposta um pouco mais decisiva quanto a esses temas. Então, senhores, como eu falei, para a gente poder compatibilizar um pouco, socializar também as perguntas do deputado Leandro, a vice-presidente do Estado ali com o relatório, nós vamos responder, mas eu gostei muito que o senhor aprofundou bastante e carece, inclusive, tanto com o senhor quanto com a deputada Júlia, que nós passamos, após esse momento, se na semana, na outra, uma reunião de trabalho mesmo, lá no Hospital de Base ou aqui na Câmara, o senhor achar melhor, porque a profundidade dos questionamentos dos senhores, eu tenho certeza absoluta que carece de uma resposta também, não superficial, mas com dados, com elementos, ponto a ponto, olhando os contratos, e eu gostaria muito que nós fizéssemos isso juntos. Então, por favor. Bom dia a todos. Quer dizer, até pela quantidade de perguntas aqui, né, do deputado Leandro, né, e da Júlia também, eu vou tentar me ater àquelas que são mais genéricas, mais amplas, né, que perpassaram também um pouco nas falas dos demais, e vou pedir, como do doutor Leandro, também você me passe todas por escrito, porque aí o que eu faço? A gente já organiza e na reunião presencial a gente debate e entra nos detalhes mais específicos, esse tipo de coisa, até porque tem algumas questões que não é a minha área de conhecimento, talvez eu possa dar uma resposta muito superficial e de repente precisaria de algo mais detalhado, tá? Só para poder fazer desde o início. Na questão nossa hoje legal, o que nós temos? Então nós tivemos uma lei que fez, né, que instituiu, né, que muda a nomenclatura do Instituto Hospital de Base e cria-se, né, o Instituto de Gestão Estratégica, mas ele tem agora todo um rito legal que ainda precisa estar acontecendo, tá? Tanto é que é uma das respostas pela qual muitas pessoas já nos perguntaram de por que ainda não começou a ter nenhum tipo de movimento, por que ainda não chegou gente, por que não chegou medicamento, por que nada foi feito nessas unidades. Por quê? Porque ainda não foi feito todo o rito legal. Então, o que nós temos aí? Provavelmente até amanhã, sexta-feira, deve sair a publicação do decreto que faz a regulamentação da lei. Então, ou seja, o decreto que estava vigente hoje, né, ele dava os direcionamentos, ele regulamentava a lei anterior, que era uma lei específica para o hospital de base, né? Com essa expansão, eu tenho que agora fazer esse decreto ser adequado para poder colocar essas unidades que foram incorporadas. O decreto anterior também, ele dava limites de datas de atuação.
por exemplo, de que a gente poderia subrogar contratos da Secretaria de Saúde durante só o primeiro ano, né? Então, ele limitava algumas coisas. E com a expansão dessas novas unidades, a gente tem que repactuar até alguns prazos pela situação do seguinte. Aí já até esclarecendo algumas situações que já foram perguntas que surgiram de maneira geral, vou complementando e já vou respondendo as demais. Na questão do apoio hoje da Secretaria, a gente tinha já estipulado em toda a normativa do Instituto Hospital de Base o tempo em que a Secretaria estaria sendo, vamos chamar de apoiadora, até pela situação nossa seguinte. Muitos contratos a Secretaria já tinha feito a assinatura ou já tinha sido feito o processo licitatório, e o BASE ele tem uma representatividade, né, quando ele estava dentro do processo de compras de licitação da Secretaria, ele tinha uma representatividade das compras muito alta, né? Normalmente, dependendo dos processos, ele representava, em média, 10% de toda a compra da Secretaria de alguns medicamentos, representava-se ser compras para o hospital de base. E alguns outros tipos de insumos eram específicos para o hospital de base. Às vezes só o base e mais uma unidade só da Secretaria que usava determinado item, né, que estava sendo adquirido. Se a gente fizesse uma ruptura naquele momento, a Secretaria teria dois problemas. O primeiro de alguns fornecedores, se a gente rompesse os contratos naquele momento, eles não tinham interesse por viabilidade econômico-financeira de manter o contrato com a Secretaria, então várias unidades ficariam desabastecidas, e tínhamos a situação de contratos que tinham sido feitos com características específicas para o base e que também, se fossem rompidos, poderia trazer um prejuízo para a Secretaria, uma vez que ela tinha aqueles insumos, aqueles medicamentos em estoque e não teria para qual outra unidade encaminhar, tá? Então, foi neste modelo que foi desenhado as previsões legais do base, colocando que durante um ano a gente ainda teria essa situação do apoio, para que o quê? Para que todo o estoque, vamos dizer, para que estes contratos a gente pudesse zerar o estoque da Secretaria, com isso não gerar nenhum ônus, né, para o erário. E na questão dos contratos, que houvesse interesse do base de fazer a utilização deles, a gente faria subrogação. Então, o que aconteceu? Durante o ano de 2018, foram verificados todos os contratos que haviam do fornecedor direto com a Secretaria, e que o base era uma parte. Nós entramos em contato com esses fornecedores e refizemos uma negociação, fazendo uma subrogação, tá? Então, esse contrato sai de dentro da Secretaria e ele passa a ser um contrato específico do base, com isso garantindo que não houvesse também nenhum tipo de descontinuidade para a Secretaria, uma vez que o fornecedor não seria prejudicado nessa situação. Então, o que nós tivemos? Então, para o base, a gente tinha todos esses normativos. Como agora a gente tem novas unidades e que devem ter a mesma situação, devem ter licitações que foram feitas e que essas unidades foram contempladas nos quantitativos, deve ter coisas em estoques da Secretaria que são para essas unidades, para poder não termos a mesma situação de prejudicar essas contratações, de não termos uma questão de um estoque que possa ser, né, de repente, até perdido, né, se a gente não assumir. A legislação que vem agora, ela vai tratar a mesma coisa, ela vai estabelecer prazos para que a gente faça subrogações para essas unidades e para que a gente tenha o trâmite junto com a Secretaria de uso desses estoques, tá? Em toda essa situação, se vocês observarem a questão das receitas que foram, né, que a gente chama, né, das receitas do hospital de base, a gente tem sempre, às vezes, meses que, se a gente olhasse a princípio, a gente deveria ter um repasse de 15, 16 milhões, vocês vão ver que tem meses que a gente tinha um repasse de 2, 3 milhões. Por quê? Porque era exatamente isso. Tudo que a gente usou da Secretaria pelo contrato que estava com ela, ou que a gente usou dos estoques, né, de algum insumo, de algum medicamento, a gente era abatido o valor do repasse. Então, era como se a gente pagasse para a Secretaria o uso daquele insumo, daquele equipamento que estava sendo disponibilizado para o base, tá? Então, é nisso que vocês veem durante o ano, essa diferença, às vezes, de repasse, era o quê? Era a retenção da Secretaria de algum contrato que não estivesse ainda subrogado, que ela estava pagando, dentro do pagamento dela, uma parte era referenciada ao base, então ela retia do nosso repasse para não acontecer. E a proposta para este ano, com essas unidades, a gente trabalha da mesma forma. Então, se tiver coisas que a Secretaria ainda tenha que atender, isso vai ser descontado do repasse,
para que a gente garanta realmente, né, a questão da maneira mais lícita. Então, o que nós temos? Amanhã, então, provavelmente deve sair um decreto de regulamentação da lei, tá? Depois do decreto, aí a gente passa para a instância de que vai para o Conselho de Administração. O Conselho de Administração aí, ele tem como, aí já é definido, né, no nosso próprio, no decreto, isso também já vem regulamentado, de algumas atribuições do Conselho de Administração. Então, dentre essas atribuições, uma delas é a questão da aprovação do nosso estatuto e do regimento interno da organização. Então, ou seja, a partir da semana que vem a gente já tem reuniões pré-agendadas, né, do Conselho de Administração, onde vai ser levados o novo estatuto do Instituto de Gestão Estratégica e as primeiras proposições de regimento para essa situação. No caso do regimento, é que ele vai trazer, vai clarificar a situação do organograma da instituição, tá? A proposta para o Instituto de Gestão Estratégica é de que a gente não tenha nenhum tipo de oneração com relação à constituição, de grandes estruturas que vão ter que demandar cargos, esse tipo de coisa, tá? Então, o que a gente vai ter no Instituto de Gestão Estratégica? A presidência, a vice-presidência e as diretorias, que são chamadas de diretorias executivas, que são as que estão no estatuto, que são previstas no estatuto, elas deixam de ser uma diretoria específica do BASE e elas passam a ser diretoria do Instituto de Gestão Estratégica, tá? O que a gente vai ter dentro das unidades? Aí eu vou ter o Hospital de Santa Maria, ele tem hoje um diretor, a proposta é de que o Hospital de Santa Maria vai continuar tendo um diretor. O BASE, que hoje ele não tinha um diretor específico, por quê? Porque ele era essa diretoria executiva, a proposta de que o BASE também venha a ter um diretor, tá? Então, esses dois diretores, vamos imaginar, eles vão se subordinar a um diretor executivo, que será o responsável por toda a parte de atenção hospitalar, né? Então, a gente vai mudar nessa estrutura para que ele tenha um responsável e aí para 2 unidades, que são os hospitais, tá? Nessa questão do BASE, né, poderia vir a pergunta, o BASE não tem esse diretor, então vai criar essa diretoria? Não, o BASE hoje, a diretoria de atenção à saúde, que é a que cuida da nossa área assistencial, ele tem um diretor, que é o diretor executivo, né, que está no nosso estatuto, e dentro do organograma ele tem um diretor adjunto, que o apoia. Dentro dessa nova modelagem, a ideia é de pegar esse adjunto e ele se transforma, esse cargo, né, ele se transforma nesse diretor do BASE. Então, com isso também não temos oneração dessa nova estrutura. A estrutura de gerência. Só fazer rapidinho, porque assim, já é 1 hora. Eu acho, já que a gente vai fazer essa reunião técnica, a gente pode focar nisso, aí eu queria só aproveitar, então, entender essa questão do processo de improbidade, porque senão a gente, 15 horas, a gente tem sessão, estamos saindo, né, presidente? Hoje tem comissão geral. Hoje é a comissão geral, mas 15 horas. eu acredito. Esse novo organograma do Conselho de Saúde não participou da discussão. Não entendi qual O Conselho de Saúde não participou de nenhuma discussão. O Conselho de Saúde